Shalom, irmãos. Quinta-feira que nós nos reunimos sempre nessa transmissão, né? Como dentro do nosso novo plano, a gente grava, porque à noite não está dando realmente, a NET tem proporcionado realmente um serviço de terceiro mundo para a gente, né? Então, nós gravamos, sobe o vídeo às 6 horas de quinta-feira, nós entramos às 8 no Pergunte e Responderemos e ficamos juntos e ao vivo já com vocês, tendo visto a instrução. Irmãos, a instrução de hoje vai ser uma instrução fundamental, que vocês vão ter que se concentrar nela, inclusive ao longo da semana, depois de vocês assistirem, que nós agora vamos começar a dar as bases que nós vamos precisar para entrarmos nessa discussão de como o nosso processador quântico, que é o nosso cérebro, ele é capaz de se comunicar com os planos superiores, que é chamado no mundo de plano espiritual, né? Mas também é capaz de se comunicar entre nós, tá? Quer dizer, vamos tentar desvendar para aqueles irmãos que têm cachorro, né? Tem cachorro? Como é que, antes de você chegar em casa, como é que o cachorro já foi para o portão te esperar? Né? Isso é uma coisa que é muito interessante, é um fenômeno muito interessante, porque o cachorro, você pode ir na loja, comprar um cachorrinho, levar para casa, dentro de casa você dizer que o cachorro é seu, mas o cachorro escolher como dono uma outra pessoa na família. Isso também é muito comum acontecer, tá? E isso acontece por causa da comunicação quântica entre um determinado cérebro e o cérebro do cachorro, tá? Então, isso daí, nós vamos, ao longo do tempo, explicar. E a minha ideia, obviamente, vocês não vão conseguir pelo Facebook, mas em loja, né, nos nossos grupos avançados de estudos cabalistas, né, nós estamos levando os nossos irmãos nos cursos a se comunicarem dessa forma e terem o que a gente chama de egrégora cruzada, tá? Então, por exemplo, nós tivemos um ritual grande essa semana, belíssimo ritual de combate às idolatrias, e na terça-feira nós já tínhamos irmãos trocando seus salmos por forma pensamento entre irmãos. Então, isso é um caminho. E é esse o caminho que eu quero levar vocês para entenderem que em algum momento nós vamos ter que voltar a nos comunicar, como lá atrás no Egito, onde eles se comunicavam como em Atlantes, né? Por forma pensamento, que é o quinto passo, né? De todo maçom cabalista, a similaridade de forma pensamento. Então, nós vamos usar hoje os dois quadros, tá? O quadro do Oriente e o quadro do Ocidente, tá? Então vamos começar a nossa instrução com dois títulos, tá? Então nós vamos chamar esse quadro aqui de Mundo Quântico. Vamos chamar esse quadro aqui de Mundo Quântico, tá? E nós vamos chamar esse quadro aqui de Arquitetura Geral, tá? Arquitetura geral. Sempre lembrando aos irmãos que esses são os 5 passos do maçom cabalista, né? Revelação progressiva, fractuação dos desejos, cones de resolução, lei do retorno e similaridades de forma, que é o que nós fazemos em loja, tá? Então, vamos começar a entender, vamos começar aqui a descrever esse mundo quântico, tá? Então nós já vimos que esse mundo quântico, né, ele forma uma arvorezinha que nós chamamos de frutos espirituais, né? Aqui nós estamos no state of being, né? Aqui, state of being, é o estado de ser, né? Então, aqui são planos
de consciência, né? Aqui são consciências, tá? Então, o que acontece? O plano espiritual é um plano de consciência e nós vamos ver mais para frente que consciência tem inclusive massa. Consciência tem massa, tá? Então, isso daqui é a primeira criação, porque nós sabemos que de cima tem uma realidade total que nós não estamos aqui tratando hoje, tá? Então, nós temos aqui o nosso homenzinho, né? Tá? Esse homenzinho, nós já vimos que tem uma mão, e esse homenzinho também tem um pé, tá? E aqui nós temos o olho do homenzinho, tá? O olho do homenzinho. Vocês estão vendo o olho do homenzinho? O olho do homenzinho, ele está aqui, uma parte no state of being, não é isso? Tá? Que é por onde entra, né? Agora, nós temos aqui na parte de baixo, nós temos o quê? Nós temos o mundo criado, que nós chamamos de fruto da terra, não é verdade? Aonde nós temos o quê? State of knowing, né? Eu vou chamar aqui de state of knowing. Por que na Kabbalah nós usamos esses dois states, né? Quer dizer, por que nós falamos state of being, state of knowing? Vamos supor que nós estivéssemos na França, fazendo essa apresentação em francês. Nós iríamos dizer state of being, state of knowing. Se nós estivéssemos na Espanha, nós também falaríamos. Por que nós sempre falamos inglês? Que eu já falei para vocês que a língua da Kabbalah é como no passado da Torá. A língua da Torá no passado, para ela ser spread out, para ela ser espalhada pelo mundo, foi o grego, tá? O inglês é essa língua que a partir de 94 é adotada pelos cabalistas. Então, state of being, state of knowing, em qualquer idioma, deixa claro o que é estado de ser e estado de saber no gerúndio. Então, é um estado de estar sabendo. O que é estar sabendo? É estar aprendendo. Então, aqui é onde está o livre-arbítrio, tá? Aqui é a consciência formada. Tá? Você não consegue sair daqui para cá e escolher onde você quer estar. Mas você consegue sair daqui para cá e escolher o seu estado of knowing, porque você tem livre-arbítrio, tá? Então, isso é muito importante nós entendermos, tá? Então, aqui, ó, aqui, nesse ponto daqui, é o que nós chamamos eu agora decido, tá? Eu agora decido. Isso daqui é um estágio intermediário que eu vou aprender entre a realização e a emanação. Vocês estão vendo? Aqui emana, aqui realiza. Aqui emana, aqui realiza, tá? Então, aqui é o mundo dos 5 sentidos, tá? Então, nós somos regidos na matéria por 5 sentidos. Mas nós estamos aqui com a nossa consciência no mundo espiritual, tá? Então, o que caracteriza esse mundo daqui? Esse mundo daqui, ele é caracterizado por eu faço, tá? Então, é um mundo de obras, por isso que eu tenho as mãos. Tá? Eu ando, né? Eu ando. Então, eu sou um peregrino, né? Eu ando. Vocês se lembram que nós falamos da história Calamitatum? A história Calamitatum tem um Bereshit e tem um Besoft. Então, eu ando nessa história. Eu ando no state of knowing. Eu sou capaz de caminhar contra a minha ignorância. Eu sou capaz de alcançar patamares de sabedoria para poder subir no estado de consciência, tá? Agora, tem uma coisa extraordinária, eu falo, tá? Eu falo. Vamos analisar esse eu falo?
O macaco anda? O macaco anda. Mas o macaco fala? Não, o macaco se comunica de outra forma entre eles, mas o macaco não fala. Só nós falamos. E como é que o universo foi criado? O universo foi criado pela palavra. Ou seja, aqui está uma grande similaridade com o plano do state of being. Então, a sua palavra lhe posiciona no seu state of knowing, nesse mundo dos 5 sentidos. O que você fala, você realiza. O que você fala, reverbera na sua consciência. Então você recebe o que você fala. Por isso que na Torá, o primeiro grande ratá, né, o primeiro grande desvio da Torá é o Lashon Hará, é a língua maldita. Entendeu? Tá? Agora, eu olho e eu decido. Então, como é que começou a queda do homem? A fruta, ela é agradável ao olhar, né? Agradável aos olhos. Ela é agradável ao olhar. Então você começa a pecar, ao ratar, a se desviar pelos olhos. Por quê? Pelos olhos você imagina. Então você olha para um carro novo e você imagina-se dentro dele sendo visto pelos outros. E os outros tendo de você uma percepção que você está bem sucedido. Entendeu? Então isso começa dos olhos. Essa percepção Comida começa dos olhos. Comida, o Pedro Paulo está falando aqui muito certo, comida. Você começa pecando pelos olhos. Então você entra na padaria, por exemplo, os pães, os doces, tudo iluminado, não é verdade? Exatamente para chamar atenção. Para chamar sente atenção. Até o gosto na boca. Para te dar, exatamente. Dos olhos vem esse libido amandi, né? Que você tem. Nós já estudamos, revejam os vídeos dos libídonos, tá? Então, isso daqui é como nós nos posicionamos nessa dualidade tão difícil, né? Ter uma consciência espiritual, que o macaco não tem, uma consciência espiritual, e ao mesmo tempo o eu faço poder ser animal. Então, tem gente que só se rende ao animal, né? Tem gente que só se rende ao animal. Tá? É muito interessante isso, né? Agora, o que tem de mais interessante aqui? Tá? Aqui tem uma fruta que eu chamo de luz, tá? Luz, tá? Luz. Tá dando para ver daí, Pedro Paulo? Perfeito? Então, aqui essa fruta se chama luz, tá? Eu tô vendo daqui, tá? Eu tô olhando na tela. Ah, então, Pedro Paulo não tá nem acompanhando do quadro, tá acompanhando lá da tela. Muito bem. Luz, tá? E qual é o nome dessa fruta daqui? Eretz, terra, tá? Eretz, terra, tá? Então, só que essa fruta daqui tá ligada é exatamente igual a essa fruta daqui. Essa fruta daqui é exatamente igual a essa fruta daqui. Por quê? O que tem no plano da realização é análogo ao que tem no plano da emanação. Porque você não pode emanar uma fruta e sair aqui um animal. O plano espiritual, que é quem consegue emanar para a realização, ele emanou isso daqui na sua consciência. Idêntico tem que sair aqui. Então, quando nós comemos uma fruta do Eretz, da terra, quando nós comemos uma fruta do Eretz, da terra, nós estamos tendo a sensação emanada do plano da luz. Esse é que é o grande problema. Porque quando nós fazemos uma coisa errada aqui, reflete lá em cima o errado. Aí cria Hashmot. Aí cria os Hashmots negativos. Exatamente, você vai acumulando Hashmot negativo. Vocês entenderam, irmão? Irmãos, olhem para cá. Isso é importante vocês entenderem. Que essa fruta do plano de consciência é exatamente idêntica a essa fruta
gerada no Eretz. Por quê? Terra, produzam árvores que deem frutos e sementes. Quem falou isso? Não foi o homem da terra. Quem falou isso foi os seres do State of Being, o plano espiritual. Entendeu? Isso é muito importante ser entendido. Agora vamos aqui para o lado de cá e vamos ver como é que isso daqui está matematizado pelo cabalista, tá? Então, na arquitetura geral cabalista, esse plano daqui, nós dizemos que existe e é um. Então, esse plano daqui, que nós chamamos de realidade total, vocês se lembram? Hein? Realidade total? Realidade total, né? A realidade total é uma. E nós sabemos que isso está na Torá, que é a base da Kabbalah, é toda a Torá, mas é a Torá na linguagem dos ramos. E o que é a linguagem dos ramos? Aqui em cima, o State of Being não está olhando para essa árvore de Or, o homem não está olhando para essa árvore de Eretz. Então, a linguagem dos ramos é a interpretação de todos esses ramos que estão aqui, que se refletem aqui, tá? Então, vamos aqui para vocês, para aqueles que conhecem mais o livro de Bereshit, para aqueles que conhecem mais a Torá. A Torá, ela trata de uma coisa chamada The Land, a terra. Tem até um livro até famoso chamado The Land, tá? Agora não me lembro o autor. A terra. Então, a Torá, ela é toda sobre a terra prometida, tomar posse da terra. Aí o povo os israelitas começam a fazer muita bobagem, adoração a ídolos, aí são exilados, saem da sua terra, vão para outras terras, aí o templo é destruído, aí eles vão para a diáspora, ficam procurando terra, e estão procurando o que até hoje? Estão procurando terra até hoje, não é verdade? Então, você vê, todo dia você liga lá a CNN, aparece aquele comentarista da CNN que cobra as Nações Unidas, todo dia lá tem uma menção contra Israel, porque está construindo assentamento na faixa de Gaza, que é uma terra que o palestino até hoje quer. Entendeu? Então, toda essa discussão, ela é relacionada com Eretz, a terra. Vocês entenderam? Então, qual é a nossa grande discussão? A nossa grande discussão, que é difícil do ser humano entender, nós somos peregrinos, daqui nós não vamos levar nada, tá? Agora, eu ando, significa que eu ando, não é assim, ó, eu estou aqui andando na frente de vocês. Não, eu ando no sentido de combater a minha ignorância. Eu tenho que usar a minha capacidade de andar para buscar conhecimento. Entendeu? Então, a gente viu, então, que a Torá, ela fala the land, a terra. E a terra é uma discussão que tem no Estado de Israel até hoje. Então, a realidade total, ela nos coloca the land, a terra, como esse grande desafio para nós chegarmos a uma evolução espiritual. Lembre-se, irmãos, lembrem-se que a nossa consciência é espiritual. O nosso cérebro é um processador quântico, que nós estamos em contato direto com o plano espiritual, tá? Nós chamamos de plano espiritual, eu estou chamando, mas na realidade são planos de consciência, tá? Então, a nossa consciência, ela reside mais alto. Aí, da realidade total, vocês se lembram que a gente estudou uma coisa chamada nível de emanação, tá? Emanação, que nada é criado se ele não for emanado, formatado, criado e realizado. Não existe essa criação aqui se não houver a criação com ela em cima, tá? Então, esse plano daqui da emanação, ele tem 10 Sefirot. Ele tem 10 Sefirot, tá? Então, isso daqui que eu agora decido, ele é decidido em cima dessa árvore sefirótica. São as 10 Sefirot, tá? Então, eu pediria que vocês lessem, né,
o artigo que nós colocamos na segunda-feira 17 do 05, foi segunda-feira? Terça-feira, Isso. que nós colocamos na terça-feira 18, onde eu coloco para vocês esse caminhozinho daqui. Aqui está dando para ver? Tá? Tá? É. Mais ou menos. Vocês conseguem ver a estrutura, mas Tá, a tá estrutura, escrito, tá. não. Então, essa estrutura aqui da árvore sefirótica, tá? Da árvore sefirótica, lembre-se, a árvore da vida não é uma árvore, tá? Que você vai lá pegar a maçã, porque Porque não é maçã, é fruto. é um fruto, né? Então, mas esse fruto é o eretes, é a própria terra. Então, naquele momento, Eva decidiu pela terra e não pelos céus. Ela decidiu por Eretz e não por Rachamaim. Entendeu? Aí Adão foi na onda dela. E eu sempre brinco com os alunos, né? Que virou pecado de Adão, mas quem fez a confusão foi Eva. Não é verdade? Então nós assumimos a culpa involuntariamente. Então as mulheres que nos assistem, de quem eu tenho muito carinho, demos uma tremenda cobertura à bobagem feminina, tá? Então, a mulher optou por Eretz e não por Or, tá? Esse é o pecado, tá? Então, eu vou pedir que vocês estudem, porque aqui eu descrevo bem a emanação das 10 Séfirotes, tá? Porque se a gente for fazer isso em instrução gravada, vai ficar fadonho, né? Eu prefiro que vocês estudem e depois vocês façam perguntas, tá? Então, aí, o que acontece? Assim que nós temos essa descida, nós temos uma coisa chamada de plano espiritual, tá? Por que plano espiritual depois da Séfirot? Por quê? Porque a consciência, ela vai receber um espírito. Eu não gosto de falar desse negócio de espírito, vou explicar para vocês por quê. Porque parece que vira centro espírita. Parece espiritismo. E não é. Aqui tem um mundo, aqui para cima da gente tem mundos que vibram em uma frequência que nós não conseguimos ver, mas existe. Então, existem cidades aqui para cima, entendeu? Que aí o cidadão vai dizer, é espírito, eu sou espírita. O ar, a molécula de ar vibra tanto que você não vê, mas você respira. Então, o irmão Pedro Paulo está falando, o ar está aqui, né? E a gente não vê o ar, mas nós vivemos desse ar, porque ele nos traz a alimentação da vida, tá? Então, eu tenho muito receio de usar a palavra espiritual. Não entendam a palavra espiritual, os planos espirituais, vamos aqui botar planos, né? Então, aqui tem planos de emanação e planos espiritual. Tá? Planos de emanação são mentes superiores que estão criando esse mundo que a gente vive. Mais para frente nós vamos estudar um conceito da realidade total que se chama Mamala, que é como a realidade total alimenta o universo constantemente. Que eu dou sempre aquele exemplo do boneco do posto de gasolina, né? O boneco está ali em pé. Se você desliga da tomada, o boneco cai. Assim é a nossa vida, é o nosso universo. Parece que eu vi do... Agora, esse plano espiritual aqui, ele tem 5 níveis, tá? Que nós chamamos de Partizufim, tá? Então, Partizuf, plural é Zufim. Partizuf, tá? Esses planos espirituais são 5. São 5 níveis que, mais detalhadamente, vocês vão ler aqui no artigo, tá? Que subiu no dia 18 do 07. Está escrito aqui, terça-feira de manhã, 18h07. Às 8 da Eu manhã. não li, está enorme aqui, eu não li. Tá? Aí vocês vão entender essa mecânica aqui que eu estou falando, tá? Para vocês poderem fazer perguntas, tá? Agora, isso é muito interessante, por quê? Porque, primeiro, a realidade total vai dizer assim, ó, essa criação, ou seja, nós
iremos receber 10 essências da realidade total. 10 essências. Que essências são essas? Estão aqui na árvore da vida, que é isso que eu descrevo no artigo. Tá? Então nós não recebemos mais. Agora, o macaco recebeu uma outra árvore da vida, a árvore da vida de macaco. Cachorro de cachorro. É o programa dele, né? Entendeu? É o programa deles. Então o cachorrinho que você pegou bebezinho faz xixi assim, caindo para trás, quando é bebezinho. Aí de repente começa a levantar a perna. Quem ensinou? Porra, você entendeu? Sabe? Tem uma hora que a águia empurra o bebê águia do ninho com o bico, porque ela assume que ele nasceu sabendo voar. Entendeu? Porque aves voam, né? Então, terra, façam aves que voam. Então, o natural da ave é voar. Peixes que nadem. Então, o natural do peixe é nadar. Então, tudo que tem na água tem no peixe. Mas nem tudo que tem no peixe tem na água. Vocês entenderam? Isso é muito importante a gente saber quem nós somos. Porque se a gente não sabe quem nós somos na criação, nós nunca vamos conseguir elevar a nossa consciência. Por isso que você, irmão, já deve ter usado essa expressão uma vez na vida. Pô, esse cara é um animal. Quem já não falou isso? Esse cara é um animal. Por quê? Porque você olhou para ele e viu que a consciência dele é de animal. Tá errado? Não. Ele é animal. Ele aqui, ó. Eu faço, eu ando, mas não fala. Tá? Esse cara é um animal. O cara te dá uma resposta, né? Principalmente as moças, né? Eu vejo no metrô, né? Como esses jovens de mochila passam descendo as escadas rolantes de qualquer jeito, derrubando as pessoas, né? E é muito comum você ver as senhoras gritando animal, animal. E por isso, você entendeu? Porque a árvore da vida do cara não tem consciência. Ele usa a árvore da vida do animal dele. Até um ponto só. Ele não conseguiu evoluir. Vocês entenderam, irmãos? Olhem para o quadro. Isso é importante, tá? Aí, o que acontece? Uma vez que nós definimos isso daqui, tá dando para ver bem aqui, Pedro Paulo? Sim, senhor. Uma vez que nós definimos isso daqui, né? Quer dizer que a nossa criação será com 10 essências, 10 luzes, 10 safira, né? Que está escrito no artigo. E nós vamos receber essas 5 comunicações espirituais aqui, de níveis espirituais. Tem mais? Tem. Quantas tem? A gente não sabe, tá? Nós vamos para o quê? Nós vamos para o que nós chamamos de estados de adensamento, tá? Adensamento. Adensamento, tá? Então, quais são os nossos adensamentos? Nós temos 125 adensamentos. Os 125 degraus da nossa queda. São planos de adensamentos. São degraus. Inclusive tem pessoas, irmãos, tem cabalistas, que eles gostam de escrever degraus assim, ó. Degraus. Assim, tipo separado, né? Mostrando que tanto serve para dizer que são graus de queda, como são degraus de uma escada. Porque aqui é onde serão formados os famosos Hashmots, tá? E aí, irmãos, nós vamos chegar nisso daqui, ó. Aqui. Nesse eu falo, eu quero, eu ando, né? No state of knowing, tá? Então tem uma instrução que o senhor fala, tira os degraus da frente do seu... Então, a Torá, ela é clara. Ela não diz que você tem que carregar o cego no colo. Ela diz, não coloque degraus na frente do cego. Ou retire os degraus da frente do cego. E você lembrou bem. Tá? Então, na Torá, sedaká, a caridade, não é carregar o cego no colo. É tirar os obstáculos da frente do cego. Tá? Para que ele possa voltar. É muito mais difícil. Agora, aqui é que nós estamos... concentrando toda essa nossa parte animalesca, que nós vamos dizer que são os 613 desejos, né? E nós vamos, então, tentar combatê-los com as famosas
mitzvot, né? Tá? Os desvios, né? Isso aqui é o plano realmente, é o plano que a gente chama de plano da criação, que eu chamei ali de desejos dos degraus, tá? Então, esses aqui são os desejos dos degraus, tá? Vocês entenderam, irmãos? Então, nós procuramos fazer aqui, utilizando linguagem dos ramos, tá? Aqui está em linguagem dos ramos, tá? Então, provavelmente, Avram, né? O nosso grande patriarca, o primeiro estruturador da teoria da Kabbalah, né? Da sabedoria da Kabbalah, não teoria, sabedoria, tá? Ele provavelmente explicava assim, na porta da sua tenda abençoada, né, da sua Hanut Mevorach, né, ele provavelmente explicava assim, para aqueles que vinham ali passar na frente, né, e vinham lá vender ovelhas e comprar ovelhas dele, etc. Ele explicava assim, ele falava dessa árvore, ele explicava, né, e obviamente que a partir de 1994, os Ashlegs, né, pai e filho, né, o Baal Hassulam e o Urabash, eles estruturaram mais dessa forma. E o nosso patriarca maçônico cabalista, Elias Eshmo, estruturou dessa forma. A revelação é progressiva, nós vivemos de um mundo de fractuação de desejos, 313, existem cones de resolução para a gente poder fractuar melhor, que é aqui, ó, 5 partes do fim para 125 degraus, tá? A lei do retorno, ou seja, se eu entender que esse fruto é idêntico a esse fruto, eu consigo ir e voltar, então eu consigo saborear as cebolas do Egito, né, como tem na Torá, as cebolas do Egito, e saber que aquelas cebolas e melões do Egito é um reflexo da Hesed, da misericórdia do plano espiritual. Porque assim vê, o plano espiritual poderia só ter criado coisa ruim para o nosso paladar. Não é verdade? Não tem coisa ruim para o paladar? Tem. Mas não tem coisa boa para o paladar? Tem. Então, mas é porque a gente entende isso daqui. Quantas vezes nós estamos saboreando morangos com creme de leite e açúcar assim em cima, né? Que é uma coisa deliciosa. E a gente não está louvando o Senhor. A gente não está dando Kodesh Ladonai maçônico, né? Kodesh Ladonai. Está no nosso emblema, né? Então, vocês entenderam, irmão? Está dando para entender, Pedro Paulo? Sim, senhor. Tá? Então, essa fruta é idêntica a essa. Se eu estou saboreando isso aqui, eu estou sabendo que lá no plano espiritual, isso foi criado, bolado, planejado, arquitetado, para dividir essa excelência de prazer com a excelência do prazer na criação, tá? E obviamente que a coisa mais importante é o quinto passo, que é a minha meta com todos os nossos irmãos, que é levá-los à similaridade de forma pensamento e os irmãos começarem a fazer esse cross-fertilization, essa fertilização cruzada, que é a criação da egrégora permanente. Quer dizer, a gente cria a egrégora no Shabat, em loja, no templo, criamos a egrégora, saímos para o profano, mas essa egrégora nos mantém comunicados, nos alimentando, à medida que ela vai decaindo, porque nós vamos ver que a energia quântica é a energia das quantidades, tá? Então, à medida que nós vamos perdendo quantidades de conexão, nós retornamos ao templo e nos alimentamos de novo. Por isso que o Eterno nos coloca já no livro de Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, que ele fez o Shabat no 7º dia para que nós descansássemos, nos comunicássemos com ele, realimentássemos essa egrégora permanente que ele quer ter conosco, tá? Pedro Paulo, eu acho que tá bom, né? A instrução por aqui. Minutos. Tá boa a instrução por aqui. Ficamos por aqui. Na sexta-feira
Como sempre, sobe o nosso Snoopy salmista. Também sobe a instrução que o Dr. Leibel Wolf semanalmente nos envia. Sempre vos agradecemos a ele por essa bênção, né, que ele nos concede. E sempre a gente estuda Paraxá e a semana parece que acontece em cima do que ele falou. Exatamente. Nada é por acaso. Tudo é planejado pelo plano superior, tá? Então, Shabbat Shalom antecipado a todos. Quinta-feira é sempre um dia muito bom para mim, para o Pedro Paulo, para aqueles que vêm aqui no estúdio gravar conosco, na nossa Beit Shiur. E Shabbat Shalom a todos.